Atena era a deusa da sabedoria e da guerra estratégica na Grécia Antiga. Ela era filha de Zeus com seu primeiro casamento, Metis. Metis era a prima de Zeus, filho dos titãs Oceano e Tétis. Ela ajudou o futuro rei do Olimpo na guerra dos titãs, dando a poção que fazia Cronos vomitar todos os seus irmãos e a pedra que havia engolido. Com a ajuda dela, Zeus se tornou o rei do Olimpo e tomou ela como esposa. Só que na festa de seu casamento, Gaia, que era sua avó, que estava insatisfeita com a prisão de seus filhos, lhe fez uma profecia. Ela disse que Metis daria à luz a uma menina, que seria tão ágil e sabedoria quanto a mãe e o pai, e um filho, que seria mais forte que o pai e o derrotaria. Zeus, com medo de sofrer o mesmo destino que seu pai Cronos e seu avô Urano, decidiu então tomar uma rápida providência. Inspirado em seu pai, ele faz com que Metis se transforma em uma água, e então engole. Em algumas edições ela transforma em um mosquito, mas pelo menos quem faz ela transforma em um mosquito. Enfim, tempos depois, Zeus começa a sentir uma forte dor de cabeça. Ele pede para que seu filho Hefesto, o deus das forjas, em algumas edições que prometeu, abrisse a sua cabeça, porque naquela época o deus da medicina não existia e nem Shadowflex. Ao abrir, saiu Atena, já adulta e com armadura. Ao sair da cabeça de Zeus, o seu pai ficou encantado com ela, e logo ela se tornou sua filha preferida, ela que auxiliava os gregos na guerra. Também se tornou a deusa da estratégia e da sabedoria. Um de seus rivais era seu tio, Poseidon, na qual o mito dele se vê muito, já que os dois tinham essa rivalidade por um desses mitos até que bem famosos, em que dá a origem da grande cidade metrópole de Atena, na disputa em que ela e o seu tio Poseidon tiveram. Existia um rei chamado Cécrope que seria de uma cidade que era muito rica, e os deuses queriam se tornar padroeiro delas. Atena e Poseidon para candidatos. Os dois desceram e tentaram além. Poseidon fez jorrar uma fonte e disse que era para o povo, porém quando beberam era salgada. Já Atena fez brotar uma oliveira. Disse que ela poderia servir como iluminárias para os templos, para as casas e como combustível para os atletas e guerreiros. Assim, ao ver os benefícios disso, o povo elege Atena como sua padroeira. Poseidon não ficou nem um pouco feliz, e os atenienses quase nunca eram bem-vindos no mar, sempre que saíam uma embarcação eles se afundavam. Para aplacar a ira do Senhor dos Mares, os atenienses construíram um grande templo a Poseidon no Cabo Sunion. Porém, Poseidon ficou até que feliz, não é à toa que deixou os atenienses no mar. Porém, Poseidon ainda não havia tido a conclusão da vingança de Poseidon contra Atena e os atenienses, porque ele iria usar uma das sacerdotisas chamada Medusa. Porém, essa história é para um outro vídeo. Bom, existia uma tecelã chamada Aracne, esse é um dos mitos mais famosos da Atena. Ela tecia tanto, bordava, que as pessoas diziam que ela bordava melhor que Atena, e olha que Atena era deusa tecelã. Atena, ao saber disso, desce do Monte Olimpo para ver se era verdade. Então, acaba fazendo uma disputa com ela. Então as duas começam. Atena borda um tapete sobre sua vitória sobre seu tio Poseidon no mito. Já Aracne, para ofender os deuses, decide tecer todas as vezes em que Zeus se transformou em bicho para ter os seus casos e relações. Um tapete da Aracne era bonito, então o povo elegeu a Aracne como a vencedora disso. Atena ficou ultrajada com isso, não porque o tapete dela ofendia os deuses, mas porque era por inveja. Ela rasga o tapete de Aracne e decide transformá-la em um monstro. Suas pernas brotam mais 6 e ela fica com 8 patas. E ela fica com uma aparência horripilante, se tornando um animal, na qual hoje em dia chamamos de aranha. E é por isso que vem o termo aracnídeo, que vem dessa mulher Aracne, assim como o termo fobia chamado aracnofobia, que vem dela. Por isso ela acaba sendo tipo a mãe das aranhas e tudo mais. Em um dos mitos diz que mitos dela para ter a participação de Hefesto até que bem inusitado, pois conta o filho que ela teve com Hefesto. Hefesto havia acabado de sair daquele episódio quando Afrodite o trai com Ares. E ele recebia sempre a visita de Atena em suas forjas. É porque naquela época estava acontecendo a guerra de Troia e Atena queria armaduras. E ela adorava ver
e fazendo elas. Um dia então acabam falando mentira para Hefesto, sendo que ela estava interessada nele. Então o deus luxurioso vai para cima dela. Atena se desvia e ele coloca sua semente divina nela. Atena então joga e nela nasce Erectônio. Então Atena coloca Erectônio dentro de um cesto. E Erectônio sim, ele era metade serpente, metade humano, e dá para a princesa de Atenas e disse para não vê-los. Porém a curiosidade delas foi tanta que elas abriram o cesto e viram ele. E ao verem, ficaram em tão loucura que decidiram se jogar da corpo de Atena. Atena era uma deusa padroeira da cidade de Atenas e muito cultuada nas guerras, pois sempre ser vencedora. Por isso tinha uma rivalidade com seu irmão Ares, o deus da guerra. Na toa que na guerra de Troia, ela até o fere lá, no meio do combate. E ele sai correndo. Um dos mitos que ela participa é de Orestes, o filho do grande rei Agamenon, que após matar sua mãe e o amante dela, que mataram seu pai, ele é atormentado pelas Erinyes, ou Fúrias, porque, diziam que isso era um crime. Então ele acaba indo para Atenas, onde é julgado, sendo as Fúrias como suas promotoras e o deus Apolo como o seu advogado. E Atena era juíza. Então os cidadãos de Atena que estavam ali decidem então ver. Os jurados, no caso, 50 dizem que Orestes era culpado, os outros 50 dizem que não. Atena, para desempatar, diz que ele era inocente, e assim por isso essa história ficou conhecida como o voto de Minerva. Atena frequentemente estava presente na história de heróis. Ela ajudou Odisseu na guerra de Troia a construir o grande cavalo de Troia, sempre ajudando seus irmãos, os semideuses como Hércules e Perseu em suas grandes aventuras. Se você gostou do vídeo, pelo amor de Deus, curte aí, se inscreve, segue nas redes sociais e é isso. Falou, até a próxima.